Andresa Amorim e você. Oferecimento Sinhá, o verdadeiro sabor da fazenda. Mundo Verde, você mais saudável. E Loma Fotografia. Olá, tudo bem? Está entrando no ar o programa Andresa Amorim e você. O programa de hoje está maravilhoso. Vamos falar sobre alimentação, como sempre, mas vamos falar sobre a alimentação dos nossos bichinhos, a alimentação dos pets. Gente, muito legal. Vamos tirar as dúvidas sobre o que os animais podem comer, o que nós podemos dar para o nosso gato, nosso cachorro e o que nós não podemos oferecer de jeito nenhum. Então, às vezes, aquele proprietário, mas olha, eu dou o fundinho lá da panela, eu dou aquele restinho. Dó, né? E às vezes é feito o uso da cebola e o proprietário, por desconhecer, aquele animal pode realmente passar muito mal, ter um caso severo de anemia. E no segundo bloco, nós vamos aprender a fazer um petisco super saudável, que tanto os pets podem comer como os donos também. Aprovado. Muito, Carol. Delícia. Não saia daí, você vai perder o programa de hoje? Eu não. Sai daí não, que eu já volto com muita novidade pra você. Estamos de volta e agora com a honra de receber aqui no consultório e no estúdio do programa Andresa Amorim e você, a minha amiga, médica veterinária, Carolina Santana. Carol, que honra, que prazer receber você aqui, agora não como paciente, não como amiga, mas como convidada do programa. Bem-vinda. Obrigada, o prazer é todo meu de estar aqui com você. Obrigada, Carol. Gente, a Carol, eu não consigo chamar de Carolina, né? Porque no dia a dia a gente tem essa intimidade de chamar de Carol, então é Carol, mas é a doutora Carolina Santana. Ela é médica veterinária, é especialista em clínica médica e cirúrgica e a Carol entende muito de alimentação natural. Então nós temos um grande assunto em comum, né, Carol? Que é essa paixão por alimentação saudável, né? Só que eu cuido dos humanos e você cuida dos bichinhos que nós tanto amamos, né? E assim, quando o assunto é alimentação, é algo que me interessa muito, né? Alimentação saudável. Só que eu também tenho muitas curiosidades, assim, pessoais, de entender se com os nossos bichinhos, o que muda, né? Se muda muito, assim. Então, falei, tem que trazer uma pessoa que é especialista nisso. E assim, eu fico muito encantada com o trabalho que a Carol faz, que eu acompanho sempre pelas redes sociais, fotos. E assim, faz um trabalho espetacular. E como ela é minha paciente também, então assim, às vezes ela posta uma foto e eu falo, nossa, que linda, ela tá seguindo a dieta direitinho. Ela, não, Nutri, isso é comida do meu cachorro. Então assim, Carol. Como assim? Como assim, né? Então fala um pouquinho, Carol, como que surgiu? Porque você, tudo bem, fez medicina veterinária, e como que começou esse interesse pela alimentação saudável para os animais? Na verdade eu sempre tive o interesse, nunca fui muito fã da ração propriamente dita, não sou contra, né? Porque tem pessoas que já voltam para o lado de ser totalmente contra a ração, né? Mas a pessoa não podendo fazer uma alimentação natural equilibrada, é melhor que ela dê a ração, porque de certa forma também é balanceada. E aí, na faculdade, a gente não aprende, né? Não existem, assim, cursos, especializações na área de alimentação natural para cães. Então, existem cursos de atualizações, cursos de extensão, e foi o que eu fiz depois de formada, né? Eu resolvi ir atrás desse segmento de alimentação natural para pets, né? Que seria para cães e gatos. E aí eu comecei a desenvolver com os meus cães, eu vi o resultado antes de começar a trabalhar com isso, né? Eu vi que o resultado foi muito bom, inclusive com a minha cachorrinha, que ela tem uma dermatite alérgica que a gente não descobria, faziam vários exames e não descobria de onde era. E eu mudei da ração para alimentação natural e hoje ela não tem coceira alguma, né? É uma cachorra super disposta, saudável, magra, é um labrador magro, né? Que é difícil a gente encontrar. Sim. E ela vive muito bem, né? E eu comecei a passar isso para os meus pacientes. Nossa, isso é muito legal. Em 2015, né, no ano passado, eu participei de um congresso de ortomolecular e um dos palestrantes, ele, na verdade, ele é farmacêutico e ele tem especialização em alimentação
em alimentação, não, em suplementação animal. E aí, quando ele começou a falar sobre os tipos de suplementos que ele fazia, manipulava para os animais, eu falei, nossa, que legal, assim. São os mesmos suplementos que eu prescrevo para os pacientes aqui no consultório. Resveratrol, ômega 3, vitamina D e vários outros suplementos, assim, que eu falei, poxa, muita semelhança, né? E ele falou que os animaizinhos dele não se alimentam com ração de forma alguma. E aí eu comecei a ficar mais curiosa ainda, né? Para entender um pouco mais sobre como deve ser a alimentação dos animais. Eu tenho certeza que quem está assistindo o programa em casa também tem essas dúvidas, né, Carol? Com certeza. Acho que você deve ser questionado o tempo inteiro, com assim, certeza. né? E acho que, assim, uma pergunta que eu sempre tive, né? Assim, você já até falou um pouquinho, né? Então, entre a alimentação animal, natural e a ração, qual que seria mais indicado, Carol? Com certeza a alimentação natural. Né? Inclusive, ela é mais balanceada, né? Não sofre processamento industrializado. E você mesmo pode estar comprando alimento para o seu animal. Você vai fazer a feira para você pode comprar para ele. Né? Lógico, quanto maior o cão, maior vai ser a quantidade de comida. Mas isso pode ser comprado. Essa alimentação já tem, hoje em dia, algumas fábricas de alimentação natural. Mas eles não preparam com produtos químicos. Né? Eles fazem de acordo com o peso do seu animal. O médico veterinário nutrólogo, que no caso eu ou alguns colegas que têm essa especialização, indicam, né, a quantidade que tem que comer, a quantidade de carboidrato, de proteínas, de vitaminas, e aí é feito todo o balanceamento, é feito especialmente para aquele animal. Então você pode optar por ter a entrega semanal, quinzenal ou mensal, porque essa comida pode ser congelada, justamente para não entrar nos aditivos químicos ou conservantes na alimentação. E aí você consegue manter a segurança microbiológica, né, segurança alimentar e ao mesmo tempo conservar os nutrientes também. Exatamente. Né? Nossa, muito interessante. Agora sim, Carol, uma pessoa que tem um bichinho em casa e esse bichinho sempre foi alimentado com ração, é possível deixar de alimentar o animal com ração e fazer essa transição para alimentação natural? Sim, com certeza. E qual que é o primeiro faz passo? Bastante isso e é feito como se faz a troca de ração de uma para outra, né? Você tem aquele prazo de uma semana para estar dividindo. Você coloca uma porção de ração, uma porção de alimentação natural, já feita e prescrita pelo veterinário nutrólogo. Sim. E aí você vai diminuindo e quando você vê no último dia já tem mais proporção de alimentação natural do que propriamente a ração, para poder não ter desequilíbrio intestinal, né? O animal poder sofrer naquele processo naturalmente e ter a aceitação da alimentação natural. E geralmente a aceitação é muito grande. É muito boa, né? Com certeza. Porque assim, às vezes o animal, eu percebo, já tive animais que se alimentavam só com ração e quando eu tentei colocar alimentação, eles não aceitavam. Né? Então é necessário fazer essa transição até de adaptação do paladar. De adaptação, com certeza. Principalmente em felinos. Os felinos, eles quando adultos, né, já fica mais difícil você introduzir alimentação natural. Porque eles aprendem quando pequenos ainda, até uns 7, 8 meses, o que é comida. Porque eles literalmente, né, eles comem pelo nariz, pelo olfato, então tem que ter sabor. Então se ele foi assim, desde pequeno educado só com a ração, o processo para ele aceitar a alimentação natural é muito difícil, porque para ele a ração que é comida. Sim. Né? Mas acontece, eu tenho um gatinho de 12 anos que ele come alimentação natural, ficou 10 anos comendo alimentação natural, e ração, desculpa, e agora ele come alimentação natural. Nossa, é muito bacana. É muito bacana. O resultado é ótimo. Então o primeiro passo seria procurar o médico veterinário, né? Especialmente que tenha essa especialização em nutrição, né? Animal, que seja um nutrólogo. E aí sim você vai oferecer, né, mesmo se a pessoa às vezes não tem acesso a uma empresa que forneça as refeições, você vai fornecer o cardápio e a pessoa tem condições de executar em casa. Com né? certeza. A pessoa não pode simplesmente dar o resto de comida que sobra do prato, separar e colocar para o animal, né, Carol? Porque é desequilibrado e esclarecer assim, que não geralmente é assim. na nossa alimentação, né, é fornecida com a cebola e a cebola é altamente tóxica para os animais. Então, às vezes, aquele proprietário, mas olha, eu dou o fundinho lá da panela, eu dou aquele restinho. Dó, né? E às vezes é feito o uso da cebola e o proprietário, por desconhecer, aquele animal pode realmente passar muito mal. Tem um caso severo de anemia,
que é o que causa a cebola. Então a gente realmente tem que fazer essa alimentação bem suplementada, bem direcionada, para que não ocorra intoxicações. Infelizmente, alguns alimentos têm ressalvas. Nossa, né? Nós não podemos dar. É assim, alho e cebola, comida de vampiro. Imagina eu oferecer a minha comida, né, do meu prato pro Zé, que é o meu filhinho. Mas o alho pode. O alho pode. O alho pode, porque em pequenas quantidades, o alho e a cebola. É. E além da cebola, Carol, existem outros alimentos que são nocivos, são tóxicos para a saúde do animal? A carambola é extremamente nociva para os animais, né? Ela, até para os humanos ela pode causar problemas renais e nos animais a consequência é muito mais grave. Renal também. Renal também, né? E uvas passas, semente de abacate, sementes, mas aí as sementes, né? Macadâmias também não são indicadas. As oleaginosas. Algumas são aceitas, algumas castanhas em pequenas quantidades sim, você pode utilizar, não em grandes quantidades. Eu já ouvi falar muito, Carol, que chocolate, excesso de Também, açúcar, chocolate é um veneno, que faz cair o pelo e tem alguns outros problemas. Vômitos em jato, né? E como é de ter efeito residual, né, pode não causar o problema agora, mas pode causar o problema mais ou ao longo da vida ou mesmo na idade adulta dele, né? O alimento, ele pode ser temperado, Carol? Os pratos, eles podem ser temperados? Pode, assim, deve. Tudo bem, você falou da cebola, mas e outros condimentos? Assim, ervas? Pode colocar ervas finas, com exceção da cebolinha, né? Você pode colocar a salsinha, a cebolinha não. Pode colocar manjericão, orégano. Orégano eu coloco assim diariamente na alimentação dos meus pets, né? Eles gostam, dá um sabor gostoso. E inclusive os óleos, né? O azeite, óleo de coco, a gente também usa no tempero, no preparo da alimentação. O alho, né? Alecrim. Então, assim, tudo que a gente tem, a maior parte das ervas finas a gente pode utilizar assim. E aí, quando o bichinho adoece, qual que é a melhor situação, né? Qual que é a melhor opção para ele? Oferecer a ração ou, nessa situação, oferecer alimentação natural? Olha, eu sempre vou optar pela alimentação natural. Né? Inclusive, já tive casos em casa dos meus animais ficarem doentes, não conseguiam se alimentar. E você pensa, como eu vou dar tanto a alimentação natural como a ração e ele não está conseguindo mastigar, ele não está tendo apetite. Então o que é feito, ou você leva esse animal para uma clínica para passar sonda, dependendo do caso, mas você pode fazer alimentação natural, bater no liquidificador ou no processador e aí você passa pela sonda ou mesmo dá pela seringa, dependendo do caso do animal. Tem casos que os animais conseguem ainda comer e com certeza, exatamente. Mastigar. E aí com certeza ainda a alimentação natural é melhor porque eles têm mais sabor. Né? Então eles têm mais vontade de comer aquilo dali. Então, consequentemente, um animal doente ele vai preferir a alimentação natural à ração, porque a ração não vai ter tanto sabor para ele, tanto cheiro, né? Exatamente, vai aumentar o apetite dele, ele vai conseguir comer. Admirável, né? Essa paixão que você tem pelos animais, né? Então, eu já vi Carol mandando fotos assim pra mim de galinha no banco de trás do carro, levando a galinha pra clínica. Que é mais, Carol, que você apronta muita coisa com os bichos, gente. É incrível, assim. E eu pedi pra Carol trazer, né? Compartilhar um pouquinho com vocês pra vocês entenderem um pouquinho do que eu tô falando, dessa paixão pelos bichos. E muito amor envolvido. De alimentar tão bem, assim, como se fosse para um filho mesmo, né? Olha o capricho, gente, nas fotos aí. Acompanhe as fotos da alimentação dos animais da Carol. Eu queria muito ser um cachorro da Carol, assim, sabe? Queria muito chegar lá na hora do almoço. Ela fala, eu queria muito comer a comida que você faz pra eles. Eu queria muito comer a comida do seu cachorro, né? Eu sempre falei isso. E hoje eu finalmente tenho a oportunidade de comer a comida do cachorro da Carol. Então, no próximo bloco, Carol vai fazer um petisco pro pet e nós vamos degustar de verdade. Mas antes, Carol, fala para as pessoas como que as pessoas te encontram. Então, se as pessoas te quiserem tirar alguma dúvida ou te contratar para fazer um cardápio saudável, fazer uma avaliação lá da saúde do animal e você fazer uma prescrição dietoterápica, como que as pessoas te encontram, Carol? Então, eu faço atendimento domiciliário, eu não atendo em nenhuma clínica, né? Mas pode estar entrando em contato com os telefones 973724121 ou 998114121. E aí fala diretamente comigo. E a gente marca uma consulta e faz a avaliação do seu pet. Muito bacana. Então não sai daí que a gente volta com petisco pro pet e pra doutora Andresa Amorim também no próximo bloco. Sai daí não, já volto.